Galera, tem um vídeo da Nath e da Isa sobre o documentário da Max sobre a queda de Puff Daddy. Vamos ver. É tudo isso aí mesmo. He's walking out of the room and he says there's a little bit of R. Kelly in all of us, and then walks out the door. And I remember being like, what? November of 2023, I got a call. Your rape was caught on tape. I said, what do you mean my rape was caught on tape? It slipped because there was baby oil on the floor. I knew my life was never gonna be the same again. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a O Isa. que a gente vai fazer aqui Oi, hoje? Nath. Hoje a gente Isa. vai falar sobre o documentário A Queda de P. Diddy. Saiu ontem, literalmente, na Max, aqui no Brasil. A gente já foi ver todos os episódios pra vocês. Tem 5 episódios de aproximadamente meia hora cada um. E assim, cara, se você é versado em Nath e Isa, se você é versado em Trindade do Mal, pouquíssimas coisas você tiraria de conhecimento desse documentário que já não foi passado por nós pra vocês através dos nossos vídeos. Mas, obviamente, foi muito legal ver toda a cronologia de eventos da vida do Diddy, como a gente vê, assim, um documentário quando ele é bem feito, mostrando como Esse que a vídeo aí é bizarro, ele perseguiu a carreira desse homem desde os primórdios, que ele era ali um rapaz de 20 anos entrando na indústria da música, e também ver alguns relatos gráficos das próprias vítimas do Diddy. Então a gente vai contar tudo que teve de novidade e tudo que aconteceu nesse documentário pra vocês que viram e querem o nosso. Mas não sei qual que é a coisa de indicação de idade desse documentário aí, porque não tem umas cenas pesadas, será? Não quero saber se é do Max, isso eu sei. Eu quero saber se tem coisas assim, tipo, pô, umas cenas que eu não posso mostrar aqui, ou alguma coisa assim. Eu acho que é pegado, né? Senão dá pra gente combinar de ver, porque é um episódio por semana, né? Dá pra gente ver semanalmente junto. Comentários e não viram e querem os nossos comentários. Então se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais. Quem seguiu a gente nas redes sociais já sabia que a gente tava assistindo um documentário, estávamos produzindo o vídeo. Então segue por lá, porque se você fica só aqui, você perde muitas dessas coisas. Bom, gente, uma coisa muito legal desse documentário que eu achei é porque todo mundo sabe, pedra inicial jogada no lago que começou essa onda, né, que tá aí até hoje, foi jogada pela Cassie lá em novembro de 2023, quando ela fez a sua queixa civil contra o Diddy. Então eu achei muito interessante, nós achamos muito interessante que o documentário começou falando sobre a Cassie, depois ele voltaria a falar sobre a Cassie novamente com mais detalhes, mas a abertura do documentário é exatamente essa. A gente volta para 2010, uma noite do Grammy, mostra várias celebridades e abre esse documentário com o depoimento da Maya Morales, que é uma maquiadora que trabalhava com a Cassie, com o Diddy lá em 2010 na época, e ela fala que ela presenciou um momento de agressão do Diddy contra a Cassie. Pô, mano, e que essa galera que trabalhava com ele nesses empregos normais de pessoas aí que estão em volta de celebridades, mano, eles devem ter presenciado cada bizarrice. E que é loucura, assim. Pô, certeza, tá ligado? Devem ter visto cada atrocidade. que elas nunca tocaram nesse assunto depois. A Cassie nunca quis falar sobre isso. E que depois ela acabou não trabalhando mais com eles. Mas quando saiu o vídeo da agressão do Diddy contra a Cassie em 2024, ela se sentiu muito mal porque ela viu, caramba, isso continuou acontecendo durante anos. Já que o vídeo que a gente viu é de 2016 e isso tinha acontecido em 2010. Então é muito interessante porque a galera que tava ali como comentarista falaram que lá não dá eram esse filme. pessoas próximas, tanto a Cassie quanto o Diddy, ou amigos dele de indústria, ou amigos dele da vida pessoal, vítimas dele. Então ver que as pessoas às vezes não faziam ideia do quão profundo ia os abusos que as vítimas sofriam na mão do Diddy, é algo que deixou todo mundo, até as pessoas que presenciaram certas coisas ao longo da história, chocadas como nós. Foi muito interessante ver que as pessoas estavam tão chocadas quanto eu e você. Aí, obviamente, depois que a gente começa com esse depoimento que faz primeira alusão a Cassie, que é a pessoa que destruiu o castelo de cartas do Diddy, a gente começa agora na ordem cronológica, que é contando desde o início da vida dele, quando ele perdeu seu pai, ainda muito criança, e ele foi criado apenas pela sua mãe em Nova York, como que foi a infância dele. E aí a gente teve o relato das primeiras vítimas dele na indústria, porque todo mundo sabe que ele fazia faculdade, ele largou para se tornar estagiário da Uptown Records depois de ter sido contratado pelo Andre Harrell, o seu grande mentor, e ali ele transformou carreiras de pessoas como a Mary J. Blige e descobriu muitas outras, como Usher, Craig Mack, o Big, e a gente dá uma olhada em como toda
toda a lore do Diddy começou, porque desde o princípio, quando ele tava ali atuando como produtor, pessoa que tava ali por trás de artistas, em realmente refinar esses talentos, ele também promovia muitos eventos e trabalhava muito próximo com grandes publicações. Uma delas sendo a Vibe Magazine, que era uma das Cara, eu revistas sou da mais filosofia importantes, que, principalmente tipo nos anos assim, 90. Pra essas 90% das pessoas envolvidas em indústria de música barra Hollywood, barra essas pessoas incrivelmente famosas desse mundo aí, elas são problemáticas em algum sentido, tá ligado? Eu acho que as pessoas enlouquecem nessa porra, viado. Sei lá, mano. 90% das pessoas, elas são completamente fora da casa. Umas muito piores do que outras, né? Evidentemente. do hip hop, da música negra. E ele tem um encontro muito trágico com a mulher que trabalhava como a editora da Vibe Magazine nessa época. A pessoa em questão era a Danielle Smith e ela O Luan uma das Santana é pessoas que perfeito. está no documentário prestando ali o seu depoimento e dizendo o que ela viveu com o Diddy. E aconteceu um photoshoot nos anos 90, onde ele ia ser a capa, né? Ele ia ser o destaque da publicação. E ele queria ver uma cópia adiantada da sua capa e da matéria. Ela falou, cara, a gente não libera isso pra ninguém. E ele falou com ela assim, acho bom você liberar se você não quiser aparecer morta no porta-mala de um carro. Isso foi algo que foi tão traumático, assim, pra ela, que ela conta que na época ela teve que andar com seguranças, ela teve que andar escoltada, porque o Diddy às vezes aparecia na publicação com seus capangas, procurando ela pra poder, né, falar com ela. E que esses momentos, inclusive, dela ser escoltada e coisas do tipo, ela tá contando, mas ela não lembra disso ter acontecido, porque ela bloqueou da mente dela esses momentos. Ela fala, as pessoas falam pra mim, mas eu não consigo me lembrar desse momento. E ela só conseguiu, com base em muita terapia, conseguir falar sobre isso, porque até hoje são memórias que ela bloqueou, que ela suprimiu. Ela fala, até hoje eu não lembro disso. Eu não lembro dele ter me ameaçado de morte e ido durante semanas me assediar moralmente e fisicamente dentro da Vibe Magazine. Eu ser escoltada. Ela suprimiu isso. Tamanho estresse que ela passou, porque ela era apenas uma pessoa que nem tinha 30 anos na época. Esse é o nível. Ele sempre foi uma pessoa cuja destruição e morte perseguiu a carreira dele. Inclusive, eles falam isso no documentário, né? Que, tipo, não tem uma pessoa na indústria que, tipo, esteja mais voltada, que tenha mais tragédia em volta dele e mortes em volta dele do que eu diria. Também, e quem segue aqui o canal já sabe que a gente já falou sobre isso. A gente cobriu tudo cada coincidência, esquina galera. da vida pública desse homem. Tem vídeo pra absolutamente todas as coisas e todas as tragédias que a gente vai levantar nesse vídeo em resumo do documentário completo aqui no canal, na playlist Trindade do Mal. Eles prosseguem em falar um pouco Cara, sobre a infância Trindade Diddy, do por ele ter Mal perdido o pai, é um nome ter sido muito criado bom. pela mãe, num bairro muito difícil ali em Nova York, numa cidade onde a criminalidade era alta, ele tinha que ser muito durão, ele foi ensinado a ser gangster pela mãe desde cedo, você não tem que ser molenga não. E isso trouxe essa necessidade dele ter sempre que estar lutando e brigando pelo lugar dele no mundo. A gente sabe que infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas. Então eles tentaram trazer, não pra humanizar o Diddy, mas pra gente entender um pouco mais da onde que ele veio. E uma das coisas que é fundamental na vida dele é que ele foi pra faculdade, talvez a primeira pessoa na família dele a estar à faculdade, e ele estudou na Howard University, que é uma faculdade de muito prestígio lá nos Estados Unidos. Ele não chegou a se formar, ele saiu depois de 2 anos e foi quando ele entrou na indústria da música e as coisas foram dando certo pra ele. Só que quem conhece a história do Diddy sabe que anos depois ele foi dado, assim como a Taylor Swift aconteceu também na NYU, um doutorado especial, ou seja, ele ganhou lá, né, tipo, honrarias e um diploma por toda a contribuição que ele tinha feito na indústria. Só que tem pessoas que estudaram com ele na Howard University que prestam depoimentos nesse documentário dizendo que, principalmente, a violência dele para com mulheres já acontecia desde essa época da faculdade. Pessoas que chegam e falam que certeza, quando viram porra. que ele tinha ganhado um doutorado da universidade, Pô, o cara até que tem ficaram meio gatilhadas, essa lembrando de psicopatia momentos, nisso tipo sempre uma foi moça assim. contando que ela tava em seu quarto e ela viu pela janela o Diddy discutindo e agredindo uma outra mulher que era uma namorada dele na época. Talvez a primeira namorada dele, sério, assim, na fase adulta. Exato, que elas tentaram, tipo assim, gritar e impedir o que tava acontecendo, mas ele valeu. brigou com elas. E ela ainda disse que, Rafael. tipo assim, o Diddy levou essa não menina pra algum renovou lugar automático. e depois eles saíram lá de Valeu dentro. Ela pros fica imaginando o que não 43, poderia né? ter acontecido lá dentro. E a moça conta isso com muito pesar. De, tipo, eu poderia ter impedido isso de ter acontecido, mas eu não sabia o que fazer naquela Não época. Eu era renovou muito automático jovem. porque Então, era ver ele ganhando um presente, doutorado cara. dessa universidade, sabendo Foi o tudo que último aconteceu mês. com ele dentro da faculdade. Exatamente, que ele foi batia algo em horrível, mulheres assim. nessa faculdade. Aham. O histórico dele de ser problemático com mulheres não é uma coisa que aconteceu 1 ou 2 vezes. É com todas. Sim. Ele conta, tipo assim, traz no documentário um amigo de infância do Diddy que cresceu com ele e que conta que desde que ele era criança, principalmente, a mãe dele falava que ele tinha que ser forte, que ele tinha que ser homem, que ele não podia baixar a cabeça, que ele tinha que ser... que Durão, se batessem né? nele, ele tinha que bater de volta. Então Olha esse é aí. o tipo de criação que ele teve. Então a vida inteira ele aprendeu que ele tinha que ser, tipo assim, o cara durão que vai passar por cima Macho. de todo mundo e foda-se. Essas vadias não vão falar assim comigo, não. Vou dar nelas.
literalmente, os amigos contando, que ele falava... Cara, essas piranhas tem que aprender. E ele não Que mostrava isso? só sinais de ser violento agora, depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50 anos. Sempre foi assim, desde que ele era muito, muito jovem. E aí, quando ele foi pra indústria, não foi diferente. Ele teve já esses episódios com a Vibe Magazine, desde que ele começou a entrar na Uptown Mas, Records ele mano, também. pensa assim, se um cara que tem muita coisa a perder, né? Tipo, ele famoso, ele faz isso, imagina quando ele não tinha nada a perder. Ele devia ser muito pior até. Só não tinha tanto contato pra fazer loucura, assim, né? Mas devia ser pior, porra. Pior ainda. Já seguiu por esse caminho aí de ser promoter de festas. A gente já fez um vídeo aqui sobre o pisoteamento na City College, que foi um evento promovido por ele, onde pessoas da Uptown Records, como o Heavy D e outros artistas LL Cool J, que eram muito famosos na época, iriam se apresentar em Nova York numa escola, num ginásio, né, de uma escola secundária. Teve um evento completamente abarrotado, eles fizeram um evento muito mal organizado e estruturado, e ao fechar as portas super lotadas do evento, muitas pessoas foram pisoteadas e perderam as suas vidas. Eles Caralho, estavam que horror, preocupados velho. muito mais com o dinheiro que eles estavam arrecadando com esse evento do que de fato com as pessoas. Eles venderam muito imagina mais tu morrer ingressos do que cabia. pisoteado, Então, velho. quando eles fecharam as portas, muitas pessoas que estavam do lado de fora ainda tinham ingressos. Então ficava tipo, ai, não vou entrar? Como assim? E começaram a forçar a porta. E nisso, com total desorganização, a porta quebrou, muita gente foi entrando, muita gente foi pisoteada. E o legal é que, tipo, mostra no documentário as cenas desse momento, das pessoas sendo resgatadas, e a gente fica tipo, meu Deus do céu. A gente vê o Diddy meio desorientado, andando no meio do ginásio ali. O interessante desse documentário é que a gente consegue aprofundar Teve um nesse show do momento, Travis quando eles Scott que contaram rolou uma relatos porra de dessa duas também, né? vítimas fatais. Uma delas, inclusive, era irmã de um amigo do Diddy. Inclusive, ele tentou reanimar ela ali no meio das pessoas tentando se salvar ali, mas acabou não tendo sucesso nisso. Não é muito gozado que o primeiro grande evento que ele encabeceou, que ele foi o líder, que ele foi o promoter, no primeiro grande trabalho da vida dele, já terminou com morte? Isso eu acho que é um presságio muito obscuro pra mostrar todos os 30 anos que seguiriam desse evento. Exato. Porque foi literalmente isso que aconteceu. Depois disso, todo mundo, todas as pessoas que se aproximavam do Diddy eram vítimas fatais. E aí, a gente volta e retorna ao histórico dele com mulheres. Olha, Né? A sua primeira companheira, que foi mãe do seu primeiro filho, o nome dela é Missa Hilton, ela também trabalhava na indústria, e ela é mãe do primeiro filho do Diddy. E no documentário eles também contam que ela sofreu muito na mão dele, também apanhou, também sofreu violência doméstica, também sofreu violência sexual. E ela foi uma das primeiras grandes vítimas dele. Todas as mulheres que se relacionariam com ele também cairiam presas desse mesmo comportamento. Eles não deram certo, ele já seguiu ali para se relacionar um tempinho depois com a Kim Porter. Eles se aproximaram por terem a mesma vivência. A Kim Porter também tinha um filho de um outro relacionamento, da mesma idade do primeiro filho do Diddy com a Missa. Todos eles trabalhavam ali na Uptown Records. E esse relacionamento, a gente já destrinchou muito aqui no canal, também seria extremamente trágico. E a morte da Kim Porter aí é um dos grandes mistérios em volta da vida do Diddy. Afinal de contas, ele tem algo a ver ou não. Eles não deixam nada explícito quanto a isso dentro do documentário, porque eu acho que eles não quiseram trabalhar mesmo com nenhuma especulação, só com coisas que já foram até então confirmadas. Mas todos os amigos dele de infância que estavam ali prestando depoimentos pro documentário chegaram a falar que não tem como uma pessoa que tem problemas de relacionamento com todas as ex-mulheres ser uma pessoa normal e ser uma pessoa de bem. Não, é impossível, gente. E a gente vê que, tipo, não só mulheres que ele se relacionou, mas todas as mulheres que ele entrou em contato, a menina da Vibe, as meninas do Danny Kane, que a gente vai contar pra vocês depois, toda mulher que entrou na vida do Diddy de alguma forma acabou lesada, sabe? Todas. Todas, absolutamente todas. E passando, continuando, o documentário continuou a contar a história dele. Ele foi demitido da Uptown Records pelo André Harrell, que era o chefe da Uptown Records na época, e aí ele se juntou ao Clive Davis, que é, né, um grande mogul da indústria. A gente já fez vídeo pra falar sobre ele aqui. O Clive Davis é um cara que já tinha lançado várias pessoas grandes ali no movimento negro, e foi ele que financiou o início da Bad Boy Records, a gravadora do Diddy. Gravadora Boy essa Records. que traria Será que gravou a música muitos Somos Bad Boys do problemas ao Romário e longo do caminho, Edmundo? né, gente? A gente bem sabe. Não tem como falar de Bad Boy Records e não falar, obviamente, de Pac e Big. Impossível. Né? A grande rivalidade das costas que dominou os anos 90. Obviamente, partes do primeiro e do segundo episódio foram voltados só pra esse momento da história da carreira do Diddy. Já que essa briga foi uma briga muito forte ali no mundo do hip hop, e eles inclusive trazem uma pessoa pra dar um relato pra gente de uma coisa que a gente não sabia. O que aconteceu é que tinha... Cara, essa briga ela é tão grande, mas tão grande que literalmente tem um jogo, um dos jogos mais famosos da história sobre essa porra, tá ligado? Literalmente, GTA San Andreas é sobre essa briga. É incrível.
Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu! E essa briga entre a Bad Boy, que é da Costa Leste, com a Death Row Records, que é da Costa Oeste, e a Death Row era bem da afrontosa também, e queriam criar a Death Row East. Eles queriam criar uma gravadora, uma extensão da gravadora na Costa Leste, que ia bater de frente totalmente. O CJ é o Tupac. E o Big Smoke é o Big. Tá aí, informação pra ti. O fato é baseado nessa briga. Com a Bad Boy. O que Não aconteceu chega a é que a ser- Death Row começou a distribuir O pior é que merchandises, coisas, camisas escritas Death Row East lá em Nova York para as pessoas em baladas, em festas. Conhecer também o novo produto que eles queriam lançar, que é a gravadora, o selo da Costa Leste, né? Exato. E o interessante é que eles chamaram uma pessoa pra poder dar O os Ryder relatos é o do Easy. documentário, que ela pegou a blusa e ela tava andando pelas ruas de Nova York e tal, e que o Diddy parou do lado dele na rua e ele conta o relato de assim que ele vai. quase perdeu a vida naquela noite. Ele está usando a blusa da Death Row East. A mera visão de uma pessoa usando em Nova York um merch da Death Row Records já é o suficiente pro Diddy querer matar alguém. Vocês amaram? Uma pessoa você vê, desequilibrada. tipo assim, o olhar do homem Passou contando essa 30 história. anos já, Isadora, e até hoje um homem, que é um homem que já deve ter quase 60 anos, estava em prantos. Contando essa história. Porque ele não foi só agredido verbalmente pelo Diddy no meio da rua, ele foi perseguido de carro pelo Diddy. E ele quase perdeu a vida num acidente. Porque o Diddy era dono de Nova York. A impunidade corria solta com o nome dele. Ele não tinha, tipo, ele não devia nada pra ninguém. Ele só fazia o que ele queria. Então você vê como é que às vezes tem relatos de pessoas que a gente nem sabe, às vezes nunca vai nem saber de coisas que ele fez ao longo da sua vida, tipo esse relato desse homem. E obviamente eles pincelam sobre essa rivalidade, falam sobre o Pac, falam sobre o Big, falam sobre a morte dos dois e fala sobre, obviamente, I'll Be Missing You, que é a música que o Diddy fez em homenagem ao Big. E essa música é uma samplagem da música Every Breath You Take do The Police. E eles contam como que a música foi feita, eles chamam produtores daquela época pra contar como que o Diddy teve essa ideia e que realmente eles usam essa parte do documentário pra mostrar um pouco da genialidade do Diddy, que infelizmente ele é um cara que impulsionou muito o hip hop e a música negra pro mainstream. Isso a gente infelizmente não tem como tirar dele. Ele é o principal culpado, assim, tipo, não tô culpado não nele, mas ele é a pessoa que impulsionou o hip hop. Se a gente cresceu nos anos 2000 consumindo o hip hop como música pop, é única e exclusivamente por causa do Diddy. Ele produzia batidas, sabe? Ele colocava, tipo assim, tá, a gente vai falar sobre criminalidade, a gente vai falar sobre uma coisa que talvez brancos não se identificam, mas a gente vai fazer isso enquanto a gente tá numa festa muito maneira. Todo mundo pode se identificar com isso. A gente vai gravar um clipe aqui onde a música fala sobre brutalidade da polícia, mas a gente não vai ficar mostrando os guetos. A gente vai mostrar uma festa na piscina, a gente vai mostrar com uma samplagem super pop, a gente vai fazer uma música onde só pessoas pretas os caras eram track, gênio, mas viado. com uma batida, uma samplagem de uma música de um artista os caras eram branco. gênio, velho. Ele sabia mesclar os dois mundos, como mostrar cultura e excelência negra pra pessoas que não conviviam nesses lugares. Então, por isso que a música negra se espalhou pelo mundo como nunca antes. Exato, e ele foi expandindo o seu império e abrindo marcas. Ele abriu a Sean John, né, que era uma marca de roupas. Várias pessoas nos Estados Unidos, principalmente, estavam usando, pessoas mais velhas, pessoas jovens. Ele, né, era dono da Ciroc, ele era acionista da Ciroc, então ele foi colocando a mão dele em vários lugares que era impossível você viver a sua vida sem saber quem era Sean Diddy Combs. Tipo assim, tinha um pai, sabe, no Midwest, branco, de 66 anos, que nunca tinha ouvido uma música do Diddy, mas sabia que era Sean John, porque tava usando a roupa dele. Esse era o nível. Ele era uma das pessoas mais conhecidas do planeta, porque ele não se restringiu só à música, entendeu? E com todo esse sucesso, obviamente, os olhos muito voltados nele, muitas polêmicas viriam. E eles tiveram que falar do fatídico dia do tiroteio em 99, envolvendo a J-Lo, o rapper Shine e muitas vítimas. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre loucura isso, a gente isso fez aí, vários vídeos sobre esse tiroteio, vai J-Lo, assistir na velho. playlist da Trindade do Mal, mas eles recontam aquela trajetória, recontam um dia que tava o Diddy, a J-Lo, que era sua namorada na época, e o rapper Shine, eles estavam comemorando o lançamento do rapper, e em uma boate teve uma discussão envolvendo o Diddy e outras pessoas, e ali começou um tiroteio que várias pessoas foram baleadas, inclusive uma mulher chamada Natanya Griffin, que diz, Um monte de graça. até hoje, inclusive, ela está no documentário, ela disse desde aquela época e continua dizendo que quem atirou nela foi o Diddy. Ela não mudou o discurso dela e ela nunca vai mudar. I said I saw without a doubt who shot me. I was Ninguém shot by duvida. Sean Puffy Combs. I've said that ever since that day. I never once changed that, modified it, modulated it in any way. I never expected to be a part of such a reckless act of violence. Só que na época o Diddy, que era conhecido como Puff Daddy, obviamente tinha muitos recursos à sua disposição, contratando até o Johnny Cochran, que era o advogado que livrou o O.J. Simpson da prisão, e ele limpou a barra Saiu um do documentário Diddy no novo julgamento sobre o por bagulho do muitos O.J. Simpson, meses, né? E quem saiu com toda
toda a culpa e se fudeu por completo, teve sua carreira arrasada, foi o rapper Shyne. Então mostrou muito da sujeira do Diddy de colocar e imputar a culpa inteira na única pessoa que tava com ele ali no tiroteio, que não tinha culpa de nada, que era um garoto de 19 anos que ele tinha acabado de assinar. E ele, obviamente, teve a sua barra limpa, só que, claro, a gente tá vendo agora com o caso Blake Lively, com todos esses casos das pessoas, o tanto que RP, relações públicas, limpeza de imagem é importante. Depois desse momento do tiroteio, o Diddy teve que fazer uma repaginada na imagem. Ele se separou da Jennifer Lopez, voltou com a Kim Porter, sua ex-mulher, que era mãe dos seus filhos, e mudou o seu nome. Ele não era mais o Puff Daddy, ele era agora o Diddy, ele era o P. Diddy. Pô, Vitória, você já viu a série lá, American Crime Story? 1920, o Brasil. Já viu American Crime Story, da parada do O.J. Simpson? Pô, é muito boa a série. E é bizarro, mano. É o julgamento mais bizarro da história da humanidade, velho. Juro por Deus, mano. Desligar 100% a imagem dele, de magnata da música, empresário de sucesso, pai de família, esse homem aí que era o Puff Daddy, pô, porque quando você pesquisava Puff Daddy na época, o que vinha? Pisoteamento no City College, morte do Pac e do Big, várias coisas de testemunhas falando que ele tinha ameaçado fulano e ciclano, o tiroteio. Agora, o nome Diddy era um nome sem nenhuma polêmica. Sem nenhum histórico negativo. Então era maravilhoso pra ele começar a sua nova jornada ali. E aí ele entrando nos anos 2000, a gente tem também um outro momento que é muito importante pro documentário, que é o Danity Kane. O que é o Danity Kane? É uma banda que foi produzida pelo Diddy, uma banda feminina. Os promotores foram muito group produzido pelo Diddy no também, Making the Band, que era um reality show da MTV. E a gente ouviu durante muitos anos depoimentos, principalmente da Aubrey All-Day, que era uma dessas integrantes do grupo. Que eu diria que é a primeira vítima que falou sobre o Diddy publicamente. Sim, ela já tem um tempo sobre os Antes da abusos Cassie, que ela sofreu na mão do Diddy. E ela era tida como louca. Como maluca. Ninguém acreditava no que ela falava. E agora, nesse documentário, a gente teve outra integrante também do Danity Kane, que é a Dee Woods. E ela conta várias coisas, ela corrobora com tudo que a Aubrey já havia dito. Nesses últimos 20 anos, fala que o Diddy ficava em cima dela, ficava fazendo investidas sexuais pra ela. E inclusive conta relatos próprios de que o Diddy ficava filmando elas, assim, com câmeras, o corpo delas, pra ficar avaliando e tecendo críticas minuciosas e falando coisas extremamente negativas sobre o corpo dela, principalmente. E que isso foi algo que a marcou muito durante a sua vida. Ela até fala, tipo, eu sei que as músicas do Danity Kane, pra muitos fãs, são músicas que remetem a uma época boa, um momento divertido. E que bom, eu fico muito feliz por essas pessoas, mas pra mim, aquela época foi horrível e eu não gosto de lembrar disso. E tem vários momentos no documentário do Diddy sendo gordofóbico, do Diddy pedindo pra elas emagrecerem, e é tudo mostrado. For real, are you feeling a little thick? I'm working out, I'm running. I always feel thick next to these skinny chicks. You're like a burger away. É muito triste ver o quanto ele, tipo assim, ganhava dinheiro em cima de, basicamente, ser um tirano com tanto de menina de 20 anos. Ele era o chefe delas, um homem 20 anos mais velho, que tava lá só pra arrasar com elas em todo momento do Making the Band. Ele era tirano. Só que, como o feminismo, várias coisas que a gente conversa hoje, né, sobre protegermos mulheres e a sanidade das vítimas e tudo mais, acreditarmos em vítimas, não era algo discutido há 20 anos atrás, as pessoas achavam ele o máximo, ele é tough love, ele é um cara que ele pega ali as meninas ali pela gola e senta o cacete pra transformá-las num grupo grande. Elas fizeram muito sucesso nos Estados Unidos, só que obviamente depois de um tempo o Diddy já demitiu ali, inclusive em câmeras, tá? Ou seja, ele gravou pra episódios do Making the Band, ele demitindo tanto a Aubrey quanto a Dee Woods, como se nada tivesse acontecido, porque tudo que ele toca, apesar dele ter esse toque de Midas, é um toque de Midas temporário. Se vocês forem olhar, todos os artistas que ele produziu tiveram aí um álbum de sucesso. Craig Mack, depois sumiu. O Big, depois morreu. Todo mundo é assim. A Cassie, onde que foi parar depois que ela virou namorada dele? O Danity Kane? Onde que foi parar depois que elas foram demitidas? A gente vê que as pessoas que, tipo assim, que tiveram uma carreira mais longeva são pessoas que, tipo, se desassociaram do Diddy. Saíram da tutelagem dele, exatamente. Tipo a Mary J. Blige. J. Blige. Então, tipo assim, e o Big tava fazendo isso. Ele ia sair, só que não deu tempo. A gente sabe como é que é a história. E depois que a gente tem esse episódio de Danity Kane, a gente volta pra, obviamente, falar um pouco da Cassie. E no meio disso, a gente começa a pincelar relatos mais contundentes de vítimas que deram a cara a tapa e foram lá contar suas histórias na câmera. Eles trazem uma vítima que conta em detalhes o que aconteceu com ela. O nome dela é Talia Graves e ela é uma das vítimas de crimes sexuais do Diddy no início dos anos 2000. Ela era uma mulher que era mãe solo naquela época. Ela tinha acabado de atravessar um divórcio, ela estava lutando pela guarda do seu filho e ela começou a namorar na época com um executivo da Bad Boy Records e foi ali que ela conheceu o Diddy.
E ela conta de um momento em que ela foi chamada pros escritórios da Bad Boy, pros estúdios da Bad Boy, achando que ela ia encontrar com o seu namorado e coisas do tipo, mas na verdade não, ela encontrou o Diddy e ela foi violentada de formas extremamente violentas, que ela dá detalhes no documentário. E ela conta que foi tão violento tudo que ela viveu que na hora do crime ela chegou a vomitar. É, assim, Isso, muito, velho. muito sinistro. E ele já fazia o modus operandi dele antigamente, igual é hoje. A drogou. Ela não lembra, ela, tipo assim, tava conversando com uma pessoa e ela já acordou nua, numa mesa de sinuca, numa sala onde ele tava nu também. E ali ele já começou a violentar ela e tudo mais. Então ela não tinha nem forças pra revidar, porque ela tava sob efeito de substâncias que deram pra ela que ela nem sabe como ela tomou. Então era isso que ele fazia nas freak-offs e é isso que ele faz. Óbvio, depois que o crime aconteceu, ela ficou sem saber como que ela contava isso pra família, pro namorado, porque ela tava enfrentando toda essa batalha judicial com o que ex. devem ter pela guarda duvidado das dela crianças. na Ela época, falou, gente, isso loucura vai tirar também. meus filhos de mim. E ela recebeu também uma ligação do Diddy falando, olha, aqui, você tá filmada, tá? Fica bem Você quietinha. fica bem quietinha. Você fica bem na sua. Ele fazia as fitas, que hoje a gente conhece como as fitas, as tapes dos freak-offs, também pra ter sempre ali as vítimas sob a custódia dele, pra eles não falarem nada, entendeu? Outra pessoa que veio a público também foi uma outra namorada que o Diddy teve logo depois que ele terminou com a Cassie. Ela era uma atriz canadense que estava morando ali em Los Angeles pra tentar sua vida ali como atriz. Dependendo do Cat estado, Passion. ele Ela pega tava um dia em Los Angeles, numa rua, que parecia ser uma rua mais perto do Diddy. que Ele a viu, perpétua, né? já começou a rondar a galera dela, chamando ela pra tudo quanto é festa. Ela falou, gente, eu não quero namorar ele. Eu não Ele sei é por 20 quê. anos mais ele é velho 20 anos que mais eu. velho que eu tô aqui começando, eu não quero ser tipo a namorada do Diddy, não, nada a ver. Mas ele ficava insistindo, chamava ela pra festas, pro aniversário dele de 49 anos. E ela falava, cara, eram festas legais, porque não eram todas as festas que eram os freak-offs, a gente tem que sempre se lembrar disso. Ela falava, cara, eram festas assim que tinham às vezes até familiares dele, amigos, crianças, parecia ser tudo bem. Ela começou a travar uma amizade com ele. Isso tudo aconteceu em 2018. E que evento aconteceria em 2018, gente? A Kim Porter viria a falecer 10 dias depois que a Cat conheceu o Diddy. E foi ali que ela meio que teve uma compaixão por ele, pelo que ele estava vivendo, porque ela também havia perdido uma amiga naquela mesma época. Então foi ali que os dois começaram a se aproximar mais, a criar uma amizade, desenvolver um pouco mais a amizade e iniciar até um relacionamento. Eles tiveram um relacionamento durante um tempo que foi interrompido ali pela Covid, ela teve que mudar de volta pro Canadá, ficou presa, só que depois que a flexibilização foi acontecendo ali, ela voltou pra Los Angeles, eles foram se reaproximando, e nessa segunda leva de relacionamento que ele se mostrou muito abusivo. Ela já percebia algumas red flags ali no início, só que aí ele fazia coisas como, tipo assim, falar que todo mundo tem um pouco de R. Kelly dentro de si, ela via ele sendo extremamente duro, extremamente cruel com toda a staff, toda hora ele tava brigando com alguém, ameaçando alguém, era uma coisa assim completamente consternante, até que ela falou, cara, não tenho a menor condição de eu permanecer nisso, só que foi tarde demais. Numa dessas resenhas na casa dele, enquanto ela se questionava se ela permanecia nessa relação ou não, ele também fez a mesma coisa que ele fez com a Talia Graves, ele adopou e a violentou sexualmente. Ela, por ser mais recente, ainda tá lidando com esse trauma, nem quis dar riqueza de detalhes, não quis exemplificar o que ela passou, mas outras pessoas que já trabalharam e se relacionaram com o Diddy também tiveram depoimentos coletados para esse documentário, como pessoas que trabalharam com ele como cozinheira, como empresários, e todo mundo descreve a mesma coisa. Ele era um homem extremamente violento, ameaçador e escravocrata, tá? Sim, a chefe dele, inclusive, chega a dizer que, tipo, ela trabalhava em horários absurdos, ela cozinhava durante 20 horas por dia, e se ela, tipo assim, não estava ali o tempo todo, ele era agressivíssimo com ela, dizendo que tudo que ela tinha que fazer era cozinhar. Ainda diminuía o trabalho dele. De cozinha, que tinha apenas 20 e poucos anos na época, e teve aí relatórios médicos dizendo que ela estava sofrendo de alopécia, Estresse pós-traumático. e E se depressão. ela não saísse daquele emprego, ela ia morrer em 1 ano, de tanto estresse que ela tava passando ali. E outra pessoa também que já trabalhou com o Diddy e veio contar sua história foi o Lil Rod. A gente já que falou é um dele produtor, a gente várias já falou vezes isso aqui. várias vezes, é o produtor que trabalhou no álbum Love, que foi o último álbum que ele lançou em 2023. E ele fala que ele até hoje não foi pago pelo trabalho que ele fez de produção no Love. E Nem ele conta vai, também meu, pra vai. gente sobre como era trabalhar com o Diddy, que ele era extremamente agressivo. Tinha dias que era maravilhoso, que era ótimo, mas tinha dia que ele chegava e que ele era extremamente violento e ele ficava fazendo investidas nele sexuais
querendo insinuar que eles tivessem alguma coisa, com mãos, com toques, com falas. Aparecendo pelado, tomando banho no estúdio. Que deixava ele extremamente Isso, cara. desconfortável, mas que não tinha muito o que fazer. Ele contava isso pra outras pessoas e ficava... Não, ele é assim mesmo. Ele confia em você. Ele é Aham, ele tá de mesmo. brincadeirinha. Se você tá nesse ciclo é porque você tá bem quisto pelo cara mais importante da indústria. E ele, tipo assim, totalmente desconfortável, sem entender nada do que tava acontecendo. E ele foi pedir o seu dinheiro, ou você não vai me pagar, não. Ele falou assim, pagar? Começou a descascar ele. E até hoje ele não recebeu um tostão. Tipo, ele abriu o processo, ele é uma das 2.000 vítimas que abriu o processo agora contra o Diddy. E o documentário vai terminando, obviamente, onde começou. Com a história toda da Cassie. Isso a gente não vai delongar muito, porque vocês sabem tudo o que aconteceu, porque a gente já contou muito aqui no canal. Só que o interessante é que todas as pessoas que estavam lá como comentaristas, principalmente dessa parte da Cassie, contando como foi a reação delas em saber que a Cassie tinha sofrido esse abuso, não só uma vez que eles presenciaram, mas durante muitos e muitos anos, dando mais riqueza de detalhes do processo civil e de tudo que a Cassie tinha alegado contra o Diddy, que agora se mostrou ser verdadeiro, também mostra um momento onde as pessoas ali, durante os seus depoimentos, reagiram novamente ao vídeo vazado da Cassie apanhando do Diddy em 2018, que a gente teve contato ano passado. E eram todas pessoas Esse que vídeo é bizarro, já tinham visto o Diddy ser violento com a Cassie, violento a ponto de, em algumas das agressões, ela chegar a vomitar, mas que eles não tinham coragem ou não conseguiam fazer nada pra parar essa situação. E agora assistindo o vídeo, vendo que, tipo assim, nossa, tudo isso continuou acontecendo. Foi muito, anos, assim, eu fiquei com vontade de vomitar, porque é muito triste ver todas essas pessoas, assim, chorando no documentário, vendo, tipo assim, eu estava lá, eu podia ter feito alguma coisa, e eu não fiz porque eu não imaginava que fosse tão grave assim. What really bothers me about that video is that she was barefoot. Think of how panicked you have to be. Papo reto. To leave a place without putting your shoes on. A gente termina com um último episódio chamado O Assistente, que é uma entrevista de 20 minutos com um dos últimos assistentes do Diddy que ele teve, pessoais, antes dele ser preso. Sim, o Phil Pines trabalhou com o Diddy de 2019 a 2021 e é um homem que se mostrava admirar muito o Diddy. Ele ficava tipo, não, era meu sonho trabalhar com ele. Quando eu cheguei nesse lugar, eu tinha realizado realmente o sonho da minha vida. Quando ele foi ganhando cada vez mais confiança do Diddy, ele foi se tornando meio que um braço direito, principalmente quando se tratava das Wild King Nights, que era como eram conhecidos os freak-offs por ele, né? Ele falou que ele nunca tinha ouvido o nome freak-off, que essas noites eram conhecidas por ele como Wild King Nights. As noites malucas do rei. As noites malucas do rei. E o Diddy ficava mandando mensagem pra ela, hoje à noite eu quero 10 comprimidos disso, eu quero isso, eu quero isso aqui, né? Mandava uma lista de coisas que o Phil tinha que encontrar pra essas festas e que o pós-festa era tenebroso e ele era obrigado a limpar os quartos de hotéis antes dele entregar o quarto pro check-out. Ele também cita o nome de uma pessoa que trabalhava com o Diddy, chamada Christina Koren, que era o braço direito do Diddy, e que, inclusive, ela foi procurada pelo documentário e se recusou a prestar depoimento, que ela era a pessoa que facilitava todas as práticas do Diddy, era a pessoa que sabia de tudo e falava pra todo o staff, vocês não falem porra nenhuma, vocês fiquem calados, o que acontece aqui, morre aqui. E todo dia o Phil era a pessoa que tinha que trazer não só a lista de demandas para as freak-offs acontecerem, como o óleo de bebê, obviamente ele chega a falar do baby oil na entrevista. There would be baby oil surrounding the bathtub, and there would be a bathtub full of water. Ele também trazia todas as drogas e tudo que era preciso. Ele tem inúmeros áudios, mensagens trocadas de demandas do Diddy. E ele já chegou também a dizer que o Diddy forçou ele a transar, sem ele querer, com uma menina pra provar que ele era leal ao Diddy. E não tinha o que ele fazer, não tinha como ele negar ele naquele momento, porque ele já tinha ouvido relatos e sabia que o Diddy era extremamente violento contra as pessoas, negavam o que ele mandava. Então ele meio que foi obrigado a fazer. E ele fala também uma coisa que eu acho muito interessante, que ele teve que limpar tanto baby oil e coisas nojentas nesses quartos, que até hoje, tipo assim, se ele sente um cheiro de um óleo de bebê, já fica nauseado, ele fica nauseado. Mal. E ele era a pessoa que estava encarregada do emergency cleaning, ou seja, tipo, acontecia uma freak-off ou alguma festa no quarto de hotel, e ele tinha que limpar no dia seguinte, e ele conta relatos que ele via sangue, urina, preservativo, excrementos humanos, era... Olha, não existe salário no planeta que seja suficiente pra tirar o trauma que uma pessoa como ele viveu. E ele falou, cara, eu era tão fã dele. E você vê fotos do Phil antigamente, ele era um cara forte, ele era um cara bonitão. E hoje, assim... Não conheço seus ídolos, galera. Ele tá tão mal. Dá pra ver no olhar dele que ele tá, tipo, abatido, que tudo que ele viveu ele nunca mais vai esquecer. E ele chegou a falar, cara, eu sou um cara de valores cristãos, isso pra mim é muito importante, tipo, respeitar mulheres e ter que ter violentado uma mulher ali, mesmo que ela tava ali dando consentimento, que ela era uma das garotinhas do Diddy.
não é uma coisa que eu queria fazer. E eu acho que a pessoa não só carrega, tipo, todo o trauma, mas o trauma da culpa. De ter, querendo ou não, feito coisas que não são do caráter dela, né? Olha, foi muito chocante ver tudo isso, ver a gente já imaginava, a gente já sabia, a gente já tinha lido relatos, a gente já tinha lido os depoimentos, mas ouvir da boca das próprias vítimas, a gente encoraja vocês que não tem Max a irem atrás, e vale muito a pena ver o documentário, mas aqui tem as partes principais. E se você quer ainda mais destrinchado, além do documentário, Trindade do Mal aqui no YouTube, que a gente já fez todos esses episódios na íntegra pra vocês. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra chegar em mais pessoas, tudo de sempre. Valeu, Natita.